Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Estamos começando mais um culto de domingo. Eu agradeço a Deus pela tua presença aí diante dessa tela, participando de mais um culto nosso, assim ainda nesses moldes em afastamento, em isolamento social. E te convido, onde você está, fechar os teus olhos para a gente fazer juntos uma oração, pode ser? Feche teus olhos aí. Senhor meu Deus, meu Pai, que bom, Senhor, que mais um domingo conseguimos nos reunir, Senhor, nem que seja assim, diante de uma tela, Senhor, que projeta essa mensagem, Pai. Obrigado porque Tu tens sido fiel e tem apresentado para nós, Senhor, a transformação, mesmo em dias onde nós não conseguimos conviver, Senhor, próximos da Tua igreja, mas com o nosso coração voltado às Tuas coisas, Senhor, ao Teu reino, à Tua vontade. E por isso nós Te agradecemos, Pai, porque temos a certeza que se não fosse um milagre Teu, Senhor, nós não poderíamos estar aqui. E não poderíamos sentir essa paz que vem de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco, Senhor, nesse culto de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, queria conversar hoje com vocês sobre um texto que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Diz o seguinte: A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus: Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. No texto semelhante a esse, em Mateus 11, vai dizer o seguinte nesse último verso, a única parte que realmente muda. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. Irmãos, mais uma vez Jesus Cristo está usando uma situação do cotidiano para representar uma verdade que naquele momento era propícia. Ele usa uma situação que era comum para aquela época, das crianças brincando nas praças, para falar a respeito da imaturidade, do quanto eram volúveis e quanto eram inconstantes os críticos que viviam naquela época. Quando a verdade estava sempre ao seu redor, sendo apresentada para eles, eles tentavam fugir daquilo que tirava eles do seu conforto. Para a gente entender um pouco do contexto, do que estava acontecendo aqui, é o seguinte, irmãos, João Batista estava na cadeia. João Batista estava na cadeia e ouviu falar de um certo Messias, ouviu falar de alguns sinais, ouviu falar que estava acontecendo aquilo que ele já tinha visto iniciar, mas ele não sabia exatamente se tinha dado seguimento. E manda os seus discípulos irem averiguar o que era e qual era a situação que estava acontecendo, uma vez que ele estava preso. E dirigindo-se a Jesus, versículo 20, do capítulo 7 de Lucas, diz o seguinte: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Diz aí, feliz são aqueles que não se escandalizam por minha causa.
Jesus ainda fala de João Batista que ele é mais do que um profeta. Ele fala que ele é aquele de quem está escrito a respeito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. A grande verdade é que todo o povo tinha ouvido falar de João Batista. Todo o povo tinha ouvido falar daquilo que João Batista pregava, e aquele pessoal que estava ali cercando Jesus, todo mundo sabia a respeito daquilo que João Batista pregava. Ele pregava o arrependimento, ele falava através de mensagens bem incisivas a respeito do pecado, da natureza pecaminosa do homem, falando a respeito de que todos precisariam se arrepender dos seus pecados, né? Afinal, quem disse que o machado não está posto à raiz da árvore prestes a cortar? E chamando a todos aqueles que ali estavam, né, que iam procurar a João Batista no deserto, chamando eles de ninhada de cobras venenosas. Ou seja, João Batista está falando da destruição natural da humanidade, e as pessoas iam até ele e procuravam nele algumas respostas, e ouviam aquela mensagem, e muitos eram batizados sim por causa daquela mensagem. O que acontece? Quando veio Jesus Cristo, trazendo essa boa nova, essa nova verdade, que trouxe libertação ao povo, e principalmente fazendo com que todos entendessem que estavam em um mesmo patamar, houve uma comparação entre Jesus e João Batista. Porque João Batista vivia recluso, ele vivia no deserto, em lugares de difícil acesso, ele se alimentava de mel silvestre, ele se alimentava de gafanhotos, ele não usava roupas normais, ele se vestia de peles de animais, ele tinha uma série de comportamentos que faziam ele diferente dos demais. E ele era criticado, chamado como louco por causa disso, né? Enquanto Jesus Cristo veio e, de certa forma, ele foi o contrário de João Batista, de maneira em que ele participava das festas, ele vivia em Jerusalém, ele frequentava a sinagoga, ele entrava no templo e ele conversava a respeito de tudo, ele sentava e comia e bebia. O que acontece? Tanto um quanto o outro apresentavam a sua verdade. E o texto diz que todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Todo o povo, inclusive aqueles que tinham se corrompido diante do sistema de Roma e viviam dentro de um sistema que manipulava as circunstâncias para tirar vantagens, eles eram corruptos, eles saqueavam o povo através da coleta dos impostos. Eles se venderam dentro da sua cultura para viver com as vantagens romanas. Esses eram os publicanos, até mesmo esses entenderam que o caminho de Deus era aquele que Jesus pregava. E também reconheceram a necessidade do batismo de João Batista. Ou seja, a grande maioria do povo, o povo em si, as pessoas simples daquela época, elas tinham entendido que justamente o que era necessário ser feito era ser batizado por João Batista e seguir o caminho de Jesus Cristo, né? Então, é exatamente o que hoje a igreja dá seguimento. Nós participamos do batismo e damos seguimento vivendo o caminho justo que Deus traçou por nós através da mensagem de Jesus Cristo. E o texto segue dizendo o seguinte: mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. E é a respeito desses que Jesus vai falar. Porque quando nós lemos esse texto falando a respeito dessa parábola que Jesus fez, falando da brincadeira das crianças, nós precisamos saber a respeito de quem, em que figura estão essas pessoas, a respeito de quem Jesus estava falando, tentando interpretar essa mensagem que vem através de uma ilustração. Jesus fala a respeito de uma geração a quem ele quer comparar. Ele traz essa verdade que diz o seguinte: os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o seu propósito, o propósito de Deus para eles, e não se sujeitaram, não sendo batizados por João, enquanto os povos e os publicanos sim.
E ele vai falar assim, ao que posso comparar essa geração? E ele fala, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Gente, é bom a gente falar um pouquinho a respeito de brincadeira. Hoje a gente vive dentro de uma realidade, primeiro, que as crianças não podem sair de casa, mas todo mundo tem um videogame, tem um telefone com vídeos, e hoje em dia as brincadeiras de criança, elas acabaram mudando um pouco, não hoje em dia, mas nesses últimos anos, né? Com a tecnologia, a imaginação, ela dá lugar à possibilidade de ver as imagens daquilo que poderia se imaginar. Enquanto antigamente muita coisa acontecia somente na cabeça das crianças e elas representavam conforme aquilo que elas estavam imaginando, hoje em dia a imaginação delas já foi feita por uma produção que coloca dentro de uma caixinha, dentro de um celular, e ela vai olhando para aquilo e acontecem coisas ali que nem mesmo ela poderia imaginar. Mas a verdade é que naquela época tudo que as crianças pobres tinham era a sua imaginação. E quem de nós aqui, eu tenho 34 anos, né? Mas quem de nós aqui não brincou quando era pequeno de representação de atividades, de circunstâncias do dia a dia? Eu me lembro como se fosse hoje, nós representando cantores, bandas e fazendo como se nós fôssemos cada um deles, né? Brincando de ser jogador de futebol e jogando futebol, um dizendo, eu sou o Romário, eu sou o Ronaldinho, e a gente ia brincando como se nós imaginássemos que aquilo que está na cabeça, cada um assumiria a representação de algo dentro da brincadeira. Quando ele fala que as crianças sentadas na praça, elas começam a discutir a respeito da brincadeira, quando eu ouvi esse texto, eu fiquei pensando, poxa, mas que brincadeira maluca é essa que as crianças gritam umas para as outras? Eu toco flauta, mas tu não dança. Eu canto lamento, mas tu não chora. Que brinquedo é esse? Tentei pensar e pensei, inclusive, que ia fazer uma busca, ia identificar uma brincadeira muito própria do povo de Israel daquela época, que as crianças ficavam brincando disso. Não. O que nós encontramos é o seguinte, quando fala em tocar flauta, fala a respeito de uma brincadeira de casamento. É como se eles representassem a realidade do cotidiano daquela época, que eram os casamentos, e eles brincavam que estavam em um casamento, aonde uma pessoa tinha que ser o noivo, a outra pessoa tinha que ser a noiva, alguns tocavam flauta, para que os demais, a grande maioria das crianças, simplesmente participassem daquela brincadeira dançando. E de contrapartida, quando não gostavam mais dessa brincadeira, eles mudavam para uma outra brincadeira, onde existia a brincadeira de um velório, ou seja, uma brincadeira muito alegre, outra brincadeira, uma representação de uma situação muito alegre e uma representação de uma situação muito triste. Já que vocês não querem brincar, dançar, né, alegres, nós vamos fazer uma outra brincadeira. A brincadeira outra é a seguinte, um vai ser um morto no velório, outros vão cantar e aqueles demais vão participar disso chorando. Seja no primeiro, no casamento, quanto no segundo, no velório, aquelas pessoas que estavam ali figuravam como convidados do casamento, como aqueles que simplesmente dançavam, e como as carpideiras, né? Aquelas pessoas que eram conhecidas profissionalmente por chorar nos velórios, né? Existe um monte pelo menos duas formas de interpretar que são mais, como é que eu vou dizer para vocês, um pouco mais complexas, né? Se aprofundando nessa ideia, como se Jesus quisesse falar algo a respeito do casamento, algo a respeito do velório, fazendo uma ligação entre Jesus ao casamento e entre João ao velório, porque João falava a respeito do arrependimento, do batismo, que simbolizava a morte, e Jesus a respeito do casamento, porque era um momento de uma grande festa, né, a respeito da sua mensagem. E uma outra mensagem falando que a proposta da brincadeira vinha da parte dos judeus e Jesus não queria brincar de casamento e João não queria brincar de velório. Bom, são situações um pouco mais complexas e possibilidades de interpretação mais
vamos dizer assim, procurando achar mais coisas, mais elementos ali. Eu quero convidar você hoje para simplesmente entender uma coisa simples. Você já brincou quando era pequeno? Você já foi brincar com alguém que quando a brincadeira começou a mudar e não te favorecia, você, mesmo querendo continuar brincando, mas querendo que a brincadeira vá para outro lado, mas você, pelo fato da brincadeira não ir na direção que te colocava em evidência, você simplesmente se retirou da brincadeira, dizendo que não queria brincar mais? Sabe como é que é? Assim, você é o dono da bola e vai jogar no campinho. Ninguém faz isso mais hoje, não tem, né? Não tem campinho mais, mas tudo bem. Né? Você é o dono da bola, você vai jogar no campinho. Escolhem os times e você fica num time ruim. Ou o teu time é até bom, mas tu é o pior no teu time. Daí eles te escolhem para ficar de goleiro. E aí você resolve dizer que não quer mais brincar porque já está cansado da brincadeira. E pega a bola e vai embora. Quem nunca viu alguém fazer isso ou quando estava brincando isso não aconteceu? Isso é comum. Ou vai brincar com alguém e essa pessoa vem e traz o brinquedo mais legal do que o teu. E de alguma maneira tu te sente constrangido em detrimento daquela pessoa que tem um brinquedo mais legal. A típica realidade do Chaves brincando com o Kiko, né? Lembra? Quando o Kiko vem com um carrinho super poderoso lá, cheio de coisa, e o Chaves com a sua caixinha com rodinhas de tampa de garrafa, o Chaves olha para o brinquedo do Kiko e o Kiko lá se aparecendo com aquele brinquedo, o Chaves imediatamente diz que não está cansado e não quer brincar mais. O fato é que tanto Jesus quanto João, ele no seu modo, cada um da sua forma, cada um seguindo a sua característica, eles trouxeram uma verdade a respeito dos fariseus e dos mestres da lei, dos peritos na lei, como diz nessa versão. Eles trouxeram uma realidade dizendo o seguinte: tanto para aquele que é separado, vive no deserto e não se mistura com os outros, não se torna impuro vivendo com os impuros, quanto aquele que se mistura, mas mesmo diante daqueles que são impuros, ele se permanece puro. Tanto para a realidade de um quanto para a realidade de outros. Aqueles que são fariseus, aqueles que são hipócritas, aqueles que vivem e entendem e têm um conhecimento maior do que aquilo que colocam em prática, eles são revelados diante de uma verdade que apresenta eles como rasos, como religiosos. Apresenta eles como pessoas que, quando são confrontadas, criticam e fogem da brincadeira. Você me entende? Tanto numa situação quanto noutra. A sua atitude quando são confrontados é fugir. E a maior fuga que pode existir é dizer assim: não, isso daí está errado, isso aí eu não quero mais, e começar a criticar essa situação. Não são simplesmente como crianças, não são simplesmente situações de imaturidade, mas são como crianças mimadas. Crianças que não admitem que as coisas aconteçam diferente daquilo que elas mesmas imaginaram. Como se existisse uma brincadeira e o final dessa brincadeira estivesse sob domínio de uma outra criança que está imaginando. E como não é aquilo que eu pensei que ia acontecer, eu não quero mais e essa brincadeira já me cansou, já não me serve mais. A aplicação simples dessa mensagem. Nós não precisamos aqui fazer muitas ilustrações, mas a grande aplicação é a seguinte: a que se assemelha a essa geração? A gente também vive em tempos de muitas críticas. A gente também vive em tempos em que ou queremos brincar de velório ou queremos brincar de casamento.
Ou as coisas são tão alegres que nós vamos passar por cima de tudo, ou são tão tristes que nós vamos chorar. Mas, irmãos, quando a brincadeira não é como a gente quer, quando a brincadeira não é como a gente imaginou, será que de fato nós perdemos a vontade de brincar? Ou nós não queremos brincar daquilo que essa brincadeira propõe? Quando eu pensava nessa mensagem, me veio esse questionamento, sabe? Sabemos que a nossa vida espiritual ela não é brincadeira. Mas como é que nós reagimos à sabedoria de Deus? Lembre-se que o texto principal, a parte principal do texto, né, a conclusão de Jesus era essa. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou no texto que fala da mesma situação em Mateus, diz: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus está dizendo o seguinte, que no final das contas, aquele que sabe, aquele que reage à sabedoria de Deus, admitindo-se como alguém, sim, que nessa história não é o principal, não é o noivo, que nessa história não é aquele que está morrendo no velório, e também não é os que estão cantando, também não é aqueles que estão tocando flauta, não são aqueles que estão imaginando, mas são aqueles que são simples participantes da graça de Deus. A grande verdade é que a gente está vivendo um tempo que as pessoas querem se colocar no lugar principal das brincadeiras. Querem se colocar no lugar principal da realidade em que vive. A gente vive dentro de um ambiente, inclusive religioso, que é para o que Jesus estava falando, para quem Jesus estava falando aqui, era para os religiosos da época, era para os peritos, aqueles que sabiam tudo. Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que reagem bem à sabedoria de Deus, fica evidenciado pelas obras que partilham, pelas coisas que fazem. Se evidencia naqueles que são discípulos ou filhos, como dizem algumas outras versões. Ou seja, quando nós reagimos de maneira correta à sabedoria de Deus, não importa como é a brincadeira, mas eu sei aonde eu estou, e eu sei para quem eu estou, e a quem eu sirvo. Pensa comigo. Se eu vou jogar futebol e vou me divertir, não importa se eu sou goleiro hoje, se amanhã eu vou jogar de atacante. O importante é que nós estamos brincando e nos divertindo. É uma ilustração triste nós falarmos a respeito de brincadeira, porque hoje em dia parece que estão brincando com a nossa fé. Hoje em dia parece que nós estamos de palhaçada. Cada um inventa a sua brincadeira e se coloca no lugar principal. Eu me lembro quando eu era pequeno, irmãos. Como eu disse, tenho 34 anos. Eu sou de uma geração em que as crianças eram muito influenciadas pela televisão, né? Porque aquilo que passava na televisão era tudo que nós tínhamos de acesso. A internet veio... A gente foi tendo acesso à internet um pouco mais tarde, principalmente por causa de não ter grana também, né? E nós éramos muito influenciados pela televisão. Então, se eu brincava de Chaves, eu tinha que ser o Chaves. Se eu brincava de ser os Mamonas Assassinas, eu tinha que ser o cantor principal, o Dinho. Se nós brincávamos de jogar futebol, eu tinha que ser o Ronaldinho, eu não podia ser o Roberto Carlos ou o Tafarel, o goleiro, sei lá. Mas eu me colocava naquele lugar onde eu achava que eu era mais importante. E eu desconfio que hoje em dia nós estamos vivendo isso na igreja. As pessoas vêm e leem as histórias e se colocam diante das histórias da Bíblia pensando que elas são a figura mais importante. Quando nós olhamos para a realidade onde pastores, homens de Deus, pessoas, influências na internet, se colocam em condições onde as coisas giram em torno de si mesmo, nós precisamos lembrar que nós somos chamados para uma brincadeira onde o papel principal está em Cristo e na sua cruz.
Aonde nós podemos brincar de casamento? Sim, nós podemos lembrar, sim, que ele veio como um noivo para resgatar a sua noiva, da qual nós somos simplesmente participantes do seu corpo, que somos a igreja. E também podemos brincar, sim, de velório, aonde sim existiu uma morte que foi muito cara, que foi para pagar o preço dos nossos pecados. Mas a morte foi dele, e nós, tanto no casamento quanto no velório, somos participantes da misericórdia e da graça de Deus. Porque se não fosse essa graça, essa misericórdia, nós não estaríamos nesse plano. Mas os discípulos de Jesus entenderam essa verdade. Eles seguiram a esse exemplo. Porém, aqueles para os quais isso seria mais fácil de compreender, aqueles que eram mestres nisso, eles não admitiram o propósito de Deus para a vida deles. Porque eles não queriam se sujeitar. Porque quando a verdade foi pregada, eles foram revelados. Eu digo para você hoje, irmão, não existe nenhum sentido para a igreja hoje, se não for para dizer sim, que existe uma boa notícia. Sim. Cadê os discípulos de João Batista? Olhem, vejam o que está acontecendo. Vejam o que está acontecendo. Os cegos podem ver, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mas principalmente uma coisa. As boas novas são pregadas aos pobres. Essa palavra pobres aqui, também em algumas versões fala dos humildes, ou seja, aqueles que se curvam, aqueles que se submetem, aqueles que se sujeitam. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, feliz é aquele que não se preocupa com a aparência desse mundo, não fica atordoado por pensar no que os outros vão pensar. Aquele que não se importa mais consigo mesmo, mas se importa com um propósito maior. Aquele que não se preocupa se vai ser o principal, ou se vai ser colocado em evidência, ou se vai ser o diferentão, vai ser o mais bonito, vai ser o mais inteligente. Aquele que não se importa, aquele que entende que o seu lugar é como pobre, que se sujeita, mas que faz parte de algo que traz uma felicidade que ele não poderia encontrar. Assim como aquela criança não pode ser feliz pegando a sua bolinha e levando embora e deixando os outros na quadra, ela seria muito mais feliz brincando com todo mundo, mesmo que não seja o centroavante e o goleador, mas que seja simplesmente alguém que brinca junto com os outros, porque entende que para si mesmo é igual aos demais. É igual aos demais, mas principalmente que tem alguém que está acima dele. E hoje, a nossa realidade é essa. Depois dessa história, Jesus saiu dali e foi convidado por um fariseu, um desses que falava mal, para ir na sua casa jantar. Jesus reclinou-se sobre a mesa. Naquela época as mesas eram baixas, Eu já contei essa história em outro momento para você. As mesas eram baixas, as pessoas sentavam-se no chão e quando se reclinavam sobre a mesa, os seus pés ficavam para o lado de fora, como alguém que está ajoelhado se reclinando sobre a mesa, sabe? E reclinado sobre a mesa, entrou nessa casa uma mulher. E essa mulher, chamada pecadora, ela era conhecida pela sua vida de pecados, e ela se debruçou diante dos pés de Jesus e chorando começou a molhar os pés de Jesus, chegando a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E aquele homem que estava ali, um mestre da lei, um fariseu, ele começa a perguntar para Jesus. Aliás, nem começa a perguntar, ele começa a se perguntar se esse profeta soubesse quem está tocando nele, que tipo de mulher essa mulher é, uma pecadora. E Jesus disse para ele, você tem algo para me dizer? Simão era o nome desse homem. E o Jesus disse para ele a seguinte parábola.
2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e a enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, e ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados são perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Aqui Jesus está colocando em prática justamente a sua realidade diante dos mestres. Eles questionavam a Jesus porque ele se deixava participar da casa de qualquer um. Ele se deixava participar, chegar próximo de qualquer pessoa, seja ela pecadora, seja ela uma pessoa leprosa, seja ela uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra nação. Ele se aproximava de todas as pessoas, inclusive da casa de um fariseu. E nessa casa, ele estava para ser avaliado, porque os fariseus criticavam a Jesus. E quando trouxeram ele para sua casa, era para avaliar aquilo que eles fariam. E quando essa mulher entrou, via de regra não deixariam que ela entrasse, mas ela entrou e eles só deixaram que ela entrasse para ver o que Jesus faria. E Jesus simplesmente a deixou o tocar, lavar os seus pés com as suas lágrimas, enxugar com o seu cabelo e ungir com como é que é o nome do negócio? Espera aí. Com perfume, né? E ungir com perfume. E eu pergunto para vocês, essa situação que Jesus viveu, não é justamente aquilo que representava a brincadeira das crianças lá na praça? Ele tinha uma ideia de uma brincadeira e chama Jesus para brincar da sua brincadeira de vir jantar na minha casa. E eu vou ficar avaliando aquilo que você vai fazer ou não. Eu vou servir aquilo que eu tenho para servir. E ali, de certo, ia perguntar algumas coisas para o mestre e ver como ele ia reagir a qualquer situação. E aí, dentro da sua ideia, ele vê uma mulher entrando e sabe que essa mulher é prostituta ou que tinha uma vida de pecado ou que ela tinha traído seu marido. Não sabe exatamente o que essa mulher tinha feito, não me lembro agora, pelo menos. Mas o que acontece? Eles veem essa mulher chegando e dentro da sua imaginação a brincadeira vai ser assim. Ele vai ver o que Jesus vai fazer com a mulher. E essa mulher começa a tocar em Jesus e eles pensam, agora é a hora da prova. Ele, se é quem ele diz que é, ele vai identificar que essa mulher é uma pecadora e vai julgá-la. Mas essa mulher tem uma atitude de tamanha humildade. Que coloca em jogo toda a brincadeira do fariseu, Simão. E quando ela começa a ter aquela atitude ali, que é uma atitude totalmente fora daquilo que a sua imaginação poderia alcançar, Jesus ele traz uma revelação para a vida de Simão e diz para ele, se tivessem 2 credores, aliás, 2 devedores de um certo credor, um devia muito e o outro devia pouco, e todos foram perdoados. Qual deles amará mais ao seu credor? Aquele que muito devia, respondeu Simão. E ele mesmo se revelou ali.
Quando Simão diz isso, ele já se reconhece. Lembra? Na sua brincadeira ele é o mais importante, ele já se reconheceu como alguém que não devia nada para ninguém. Porque ele já tinha entendido que aquela mulher estava fazendo tudo aquilo ali porque ela era pecadora e ele não precisava fazer. Mas Jesus vai lá e diz para ele: pois é, você não me recebeu com água para lavar os meus pés. Você não me deu um beijo quando eu cheguei. Você não me deu óleo para ungir a minha cabeça. Mas essa mulher que está aqui, ela fez isso com as suas lágrimas. Ela fez isso com os seus cabelos. Ela beijou os meus pés. E o perfume que ela tinha, ela virou nos meus pés também. Ou seja, essa mulher aqui hoje, ela comprova a sabedoria de Deus diante dos seus olhos. Ela consegue ver quem aqui fala em nome de Deus, quem aqui apresenta o propósito de Deus, quem aqui se sujeita a esse propósito, quem aqui não se escandaliza, mas simplesmente é salvo. Quem é feliz, sim, é feliz. Quem aqui é feliz porque lhes são pregadas as boas novas? Quem aqui faz parte daqueles que são cegos e veem, daqueles que são surdos e ouvem, daqueles que estavam mortos, mas hoje vivem? Essa mulher aqui, ela reconhece isso, mas enquanto ela está reconhecendo isso, você está escandalizado porque ela está aqui, e isso não fazia parte da tua brincadeira. Por isso tu começa a dizer que não quer brincar mais, por isso tu começa a dizer que não faz parte mais disso. Por isso que muitos crentes como você, quando começaram a ouvir uma mensagem que entrou no profundo do teu coração, te fazendo refletir a respeito daquilo que tu imaginava e que não fazia parte dos planos de Deus, porém, o plano de Deus para a tua vida está muito mais envolvido com o teu arrependimento, com a tua transformação, com a mudança desse egoísmo que está aí dentro, por uma postura mais humilde que se sujeita a Deus. E quando você ouviu isso, você pegou o seu brinquedo e foi embora. E mais do que isso, você saiu por aquela porta dizendo: nesse lugar, esse tipo de brincadeira eu não quero mais. Esse tipo de fé não me serve. Esse tipo de igreja não é a igreja. Eu preciso de uma igreja que tenha mais poder. Ô irmão, pensa comigo. Pensa comigo. A sabedoria de Deus é comprovada pelas obras que lhe acompanham, ou é comprovada por todos os discípulos. Eu não sei o que você faz, aonde você está, quem está nos ouvindo hoje, mas como eu disse, a gente vive um tempo de divisão na sociedade, na nossa igreja, na igreja de Cristo, não aqui na nossa, mas por que não, talvez? Pessoas que querem estabelecer alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas representações. Mas eu quero te dizer, a realidade que o Senhor te apresenta, em qualquer uma das tuas brincadeiras, da tua imaginação, Ele vem, vira o jogo e te apresenta quem tu és. E agora, o que você vai fazer? Como você reage à sabedoria de Deus? Como você se apresenta para essa brincadeira? A tua vida não é brincadeira, irmão. Não seja como uma criança. Agora, não falando da inocência e da pureza, mas não seja como uma pessoa imatura, volúvel, inconstante, que começa empolgado em algo, mas quando isso não acontece conforme a tua vontade, quando o jogo não vai na direção que você gostaria, você desiste e sai, fingindo um cansaço, uma apatia, como se algo estivesse acontecendo, uma tristeza. Não vou querer mais brincar, não vou querer mais isso, não sei o que está acontecendo, no início era tão legal, agora não está mais tanto. Ei, te faça de bobo, te faça de bobo.
aqueles a quem muito foi perdoado, muito amam. Aqueles a quem o propósito foi revelado e receberam esse propósito, eles são felizes. Quero te convidar a ser feliz, meu irmão. Quero te convidar a mudar a sua vida. Não foge mais da realidade. O Senhor quer transformar a tua vida, te apresentar diante do mundo como um luzeiro de Deus, que reflete a glória que vem de Deus. Nessa brincadeira você nunca vai ser o papel principal, mas você vai estar sempre do lado daquele que é e sempre será o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso Conselheiro, aquele que em todas as brincadeiras resolve tudo e faz com que tudo seja muito bom, mesmo que seja uma brincadeira triste. No final, felizes são aqueles que não se escandalizam. Felizes são aqueles a quem foram pregadas as boas novas e se prostraram como humildes, pobres. Eu não sei. Você quer fazer parte dessa brincadeira? Quem manda nela é Jesus Cristo. Eu estou dentro. Não importa qual for o meu papel. Se for na brincadeira de casamento ser o cara que varre o salão de festa no final, e se for no velório, aquele que se ocupa simplesmente de recolher os lenços que caíram no chão daqueles que estavam chorando. O importante é que no final das contas eu vou continuar com aquele que teve todas as ideias das brincadeiras e vou me sujeitar a elas. Por quê? Irmãos, a nossa vida não é brinquedo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você para nós terminarmos. Pode ser? Feche teus olhos aí. Meu Deus, que bom, Senhor. Está acabando mais uma mensagem e esse domingo em especial eu quero te agradecer, Senhor, por todos os irmãos que estão orando uns pelos outros nesse tempo. Por aqueles irmãos que estão se dedicando um pouco mais na palavra nesse tempo, que estão se dedicando a manter a igreja unida de alguma forma. Sabe, Pai, que nessa realidade de distanciamento social, temos que nos manter firmes na fé em Ti, na Tua igreja, e no amor que nós sentimos por Ti e uns pelos outros. Que essa mensagem de hoje, Senhor, venha estar no profundo dos nossos corações, para que de alguma maneira, aqueles que estão lendo, aqueles que têm ouvidos, aqueles que têm participado de alguma forma e têm ouvido a respeito da mensagem de Deus, do propósito, do Teu propósito para as nossas vidas, que eles não desistam disso porque o jogo, a brincadeira, está indo para um lado que eles não imaginavam. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo nosso entendimento aquilo que Tu tem preparado para nós, Senhor. Por isso, que possamos estar dispostos a viver uma grande aventura, que é viver como Tua igreja, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu tem feito. E nesse tempo, Pai, de dificuldade, Te agradecemos. Que possamos estar juntos o mais breve possível. Mas enquanto isso, que Tu nos mantenha de pé, Senhor. Mesmo assim, através dos cultos como tem sido. Te agradecemos por tudo. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo final de semana.